Muito bem, pessoal. Ouviram aí um fundo musical para a gente entrar na ideia da nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre diversidade cultural brasileira, com um enfoque principal nos povos indígenas do Brasil. Vamos começar com, a partir de 1500, nosso marco temporal. Os índios brasileiros, né, assim como ficaram conhecidos na história, eles viviam aqui nesse território maravilhoso, com muita fauna, flora, uma natureza sustentável. Eles viviam da caça, da pesca, do extrativismo vegetal, que é a coleta de frutos, também da roça. Mas, quando eles se depararam com a chegada de navios, de caravelas no território brasileiro, eles acabaram sendo conquistados pelos portugueses através da força militar. Os índios brasileiros, assim como os indígenas de todo o continente americano, eles detinham como armamentos, né, somente lanças, arcos, flechas. E a Europa, os portugueses já detinham o conhecimento da pólvora, da arma de fogo. E aí nesse desequilíbrio de força bélica, a conquista pelos europeus acabou sendo foi muito conflitante, mas não foi uma resistência bélica, foi mais uma resistência cultural. Os índios brasileiros que viviam no litoral do nosso país, eles acabaram não se adaptando a essa conquista, e muitos foram para o interior do Brasil. Então a vinda dos indígenas que viviam no litoral brasileiro vieram para o Goiás, para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Amazonas. Hoje a maioria da população brasileira indígena vive no centro-oeste e no norte do Brasil. Existem índios em quase todos os estados brasileiros, acho que exceto Piauí e Rio Grande do Norte, que não tem mais nenhuma presença indígena. Mas os demais estados brasileiros ainda existe presença indígena, mas a maioria, cerca de 80% da população indígena, vive no centro-oeste e no norte do Brasil, Pará, Rondônia e Amazonas principalmente. Pois bem, feito essa introdução sobre o nosso tema da nossa aula de hoje, os europeus chegaram aqui com a ideia de uma cultura superior e o índio com uma cultura inferior. Essa ideia de que há uma cultura melhor, uma cultura menos importante, ela já foi derribada, já foi extinta desse contexto no universo de cultura, porque não existe existe culturas diferentes, e não cultura maior ou cultura menor, ou cultura superior e cultura inferior. Todas as culturas são importantes, e é justamente o conhecimento da cultura que cria uma ideia de uma identidade nova, de uma identidade cultural, que você possa conhecer uma nova forma de sociedade, uma nova forma de vida. Importantíssimo. Outro aspecto também que foi imposto aos índios brasileiros foi o conhecimento ao cristianismo. Então, através dos portugueses, que já eram cristãos, quando vieram para conquistar o território brasileiro, eles trouxeram, além da sua cultura, da sua força bélica, também trouxeram os padres católicos, que aqui os padres jesuítas ficaram responsáveis pela catequização dos índios aldeados e também pela educação brasileira durante muitos anos. Então a cultura indígena, a identidade indígena, ela não foi observada como um conhecimento muito importante, principalmente sobre a floresta brasileira, sobre as plantas medicinais, sobre o conhecimento dos pajés, dos caciques, a sua organização social, do conhecimento da terra, de onde havia minérios. Então não houve um intercâmbio entre cultura, houve uma dizimação, podemos dizer assim, um extermínio através de guerras, de escravização, de pandemias, doenças, gripes, sarampo. O que era comum para os europeus era incomum essas doenças para os povos indígenas, que uma gripe ou um sarampo dizimava milhares de índios. Falando em quantidade da população, aqui no continente americano, até o século XV,
os historiadores acreditam que aproximadamente 100 milhões de índios viviam dos Estados Unidos até aqui a Argentina. E no Brasil, aproximadamente 5 milhões de índios viviam aqui. Hoje, aproximadamente 5 milhões em 1500, e hoje, 2021, nós temos aproximadamente 400 mil índios vivendo no território brasileiro. Esse número já foi menor há uns 20, 30 anos atrás, e a população indígena brasileira está em progresso, em crescimento. Hoje nós temos mais índios do que há 2 décadas atrás. O Brasil tinha na sua raiz cultural indígena aproximadamente 200 etnias, com mais de 170 línguas faladas aqui no território brasileiro. Outra cultura e conhecimento que foi perdido com o tempo. Mas a identidade indígena, ela, assim como a identidade africana, que nós vamos estudar na próxima aula, ela é muito forte, né? Mesmo com a conquista, com a aculturação dos povos através da língua, da religião e dos costumes, a cultura indígena ela permanece viva. Então, no Brasil nós temos algumas troncos, né? Assim, os historiadores entendem, troncos linguísticos como o Tupi, o Macro-G, o Aruaque e o Caribe são as 4 principais troncos linguísticos da cultura indígena brasileira. O Brasil, os índios, eles também têm regras sociais, também têm regras políticas e regras religiosas. Há uma organização social nas tribos brasileiras. As relações entre as tribos brasileiras também, ora são harmoniosas, ora são conflitantes. A relação entre eles já ocorreu através de guerras, tribos que eram rivais, mas também aconteciam casamentos entre membros de tribos diferentes, ou em uma cerimônia de funeral de algum líder importante dessas tribos, aliança contra um inimigo comum. Então, as tribos indígenas chegaram a fazer aliança contra os portugueses. Do aspecto ambiental, nós temos os índios como os primeiros guardiões da floresta. Eles utilizavam a mata para fazer a sua roça, o seu plantio, mas com a ideia de sustentabilidade, de produzir aquilo que a tribo iria necessitar. Coleta de frutos, caça e pesca eram as 4 formas que os índios encontravam para a sua subsistência alimentar. Sobre a organização social dos índios, eles não são divididos entre classes sociais. Existe uma divisão de tudo que se produz na aldeia entre os membros da sua aldeia. Então todos têm uma importância comum. É claro que existe um respeito muito grande aos índios mais velhos das tribos. Nós iremos falar sobre os pajés e os caciques. As ferramentas de trabalho que os índios utilizavam eram machados, arco, flecha, arpões, tá bom? E o trabalho também era feito em divisão, por sexo e idade. Então as mulheres ficavam responsáveis pela comida, pelo cuidado das crianças, pelo plantio e pela colheita. Os homens preparavam a terra, mas o plantio e a colheita eram feitos pelas mulheres. Já os homens, os índios, são responsáveis pela caça, pesca, guerra e a derrubada dessa roça. Muito bem. Outro ponto importante é sobre a educação indígena. As crianças, tanto os meninos quanto as meninas, eles aprendem na prática. Então, quando o pai vai caçar ou pescar, o curumirim, o índiozinho, ele também acompanha seus pais. E nos afazeres das mulheres, as meninas também acompanham as suas mães ou tias para aprender na prática o conhecimento e os trabalhos dentro da aldeia. No campo da espiritualidade, o pajé, ele é um sacerdote da tribo. Ele é responsável pelos rituais, ele a responsabilidade de falar com os deuses da natureza e dos ancestrais para ajudar na cura de doenças ou de algum problema que esteja na tribo. Já o cacique,
ele é o chefe da tribo, ele é o responsável pela organização e orientação da tribo. Então há um respeito quanto ao cacique e o pajé, mas não há uma diferença social entre eles, tá bom? Da chegada dos portugueses até hoje, os índios foram dizimados, porque de 5 milhões para 400 mil nós temos um decréscimo de 4 milhões e 600 mil índios, né? Que os conflitos foi através da expropriação das terras, as terras eram indígenas e esses conflitos de terras permanecem até hoje. Nós temos muitas terras demarcadas pelo Estado, mas outras tantas ainda precisam ser demarcadas, porque há invasões, grileiros, garimpeiros em áreas indígenas que ainda exploram essas terras. Ainda há conflitos, houve conflitos de guerras no passado, hoje é um conflito menor, mas entre produtores, fazendeiros e indígenas ainda há muitos conflitos ainda. Como eu disse anteriormente, a doença, a gripe, o sarampo, foi talvez a segunda forma de extermínio dos índios. A primeira com certeza foi a guerra, e essa dizimação, esse extermínio dos povos indígenas, houve uma construção. Sempre que, vou fazer um parênteses aqui, sempre que um estado, uma nação, um império, ele domina sobre outro império, ele desconstrói primeiro aquele império, através das agências de comunicação, através da internet, através dos meios de comunicação, da TV, do rádio. Você primeiro desconstrói a importância daquela sociedade, para depois você ter legitimidade para explorar, matar e ocupar aquele espaço. Vou dar um exemplo aqui. Como que nós entendemos como são os povos árabes? Eles são a informação que chega pelas agências de notícias, pelos grandes meios de comunicação, a CNN dos Estados Unidos, a Globo no Brasil, a CBN na Inglaterra. Eles constroem uma ideia de que eles são terroristas. E nós temos certeza que eles são, entendeu? Se você vê um cara cabeludo, barbudo, com a feição árabe, muçulmana, você já sabe que ele é um terrorista. Então, quando o exército norte-americano ou as forças internacionais vão até o Oriente Médio e eles matam o povo, o Iraque, o Irã, o Afeganistão, matam Saddam Hussein, Osama Bin Laden, nós ficamos aqui, parabéns, é isso mesmo, entendeu? Esse povo não tem respeito por ninguém e você tem que matá-los, entendeu? Vamos liquidá-los. A gente tem que tomar muito cuidado com as informações que nós construímos como verdade. Se você depois dá uma olhada no Google e ver quais são as representações dos povos indígenas feitos na Europa no século XVI e no século XVII, vocês vão perceber que os europeus não se importavam com os índios brasileiros, porque eles eram levados a informação de que o índio brasileiro era um ser humano de menor importância, um ser humano diferente, que não tinha as mesmas características, o mesmo conhecimento, a mesma civilidade, e por isso poderia ser escravo, poderia ser morto, poderia ser exterminado. E hoje, qual que é o grande discurso? Hoje o grande discurso é que se você não tem patrimônio, se você não tem riqueza, se você é pobre, você é deixado para trás. Então nós temos que tomar cuidado com os discursos que são criados pelo capital, pela mídia, por quem ganha dinheiro com esse conhecimento, com essa verdade, entendeu? Então nós temos que utilizar a educação para nós romper com essa inverdade de que o afegão, todo afegão é terrorista, todo índio não tem direito à vida, todo africano tem que ser escravizado, todo pobre brasileiro pode ser menosprezado. Então essa verdade tem que ser desconstruída. E como é que a gente desconstrói isso? Com educação.
estudando, se empenhando, mostrando que existe uma lei, uma constituição, que todas as pessoas são iguais perante a justiça, que ninguém pode ter privilégios, que aquele que tiver nós temos que tirar na próxima eleição. Então nós temos que nos impor como sociedade para que nossos direitos sejam garantidos. Muito bem, parênteses feitos, vamos aqui. Então o nosso último tema aqui é sobre as demarcações. Essas demarcações de terras, a população indígena ainda está em progresso. O Estado brasileiro tem feito várias demarcações, mas é importante que a sociedade entenda que essas áreas indígenas devem ser demarcadas, devem ser preservadas para esses grupos indígenas que vivem nesses territórios. Beleza, pessoal? Ficamos aqui em mais um vídeo sobre a nossa história brasileira, história indígena brasileira. Fica com Deus. Até a próxima.